Bom dia, tudo bom? Aqui é a professora Sabrina, do curso de assistente administrativo. Como vão? No vídeo anterior, eu abordei um pouquinho, passei um pouquinho para vocês do que é a empresa, qual que é a classificação. E hoje podemos dizer que esse vídeo seria um vídeo continuação. Por quê? Porque hoje o tema do vídeo de hoje, é sobre pessoa física e pessoa jurídica. Aí eu quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre, o que é pessoa física e pessoa jurídica. E aí vocês vão ver que esses termos, eles se adequam, então, à questão da empresa, E aí vocês vão ver, então, com o decorrer do vídeo, então, por que pessoa física e jurídica, então, principalmente pessoa jurídica, elas se adequam tanto a empresas, mas pessoa física também tem a ver com a questão de empresa, tá? Então eu vou começar o vídeo, vou colocar os slides e aí a gente vai comentando, eu vou comentando então um pouco com vocês, aí aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema, ok? Pessoa física, pessoa jurídica. Você sabe qual é a diferença entre esses dois termos? CNPJ, CPF também. Você sabe qual é a diferença entre esses dois termos? Então, como eu falei, eu quero aprofundar, quero conversar um pouquinho mais com vocês, sobre esses termos, porque eu acredito que seja bem interessante vocês entenderem e compreenderem, esses termos, porque provavelmente quando vocês forem trabalhar como assistente administrativo, vocês vão ouvir esses termos, e aí é importante para que, a gente possa desempenhar melhor a nossa função, conhecer um pouquinho mais, então esse é o intuito desse vídeo, passar para vocês um pouquinho mais sobre esses termos, Então, primeiramente, eu vou começar a falar sobre pessoa física, O que é pessoa física e como que funciona essa classificação? Então, pessoa física, eu posso dizer que é um termo jurídico que se refere a todo ser humano em vida. Então, a partir do momento em que uma pessoa nasce, ela é definida como pessoa física, e vai possuir seus direitos, seus deveres, só deixando de ser chamada por tal termo, de ser designada, melhor falando, por esse termo, em sua morte, Então, a pessoa física é um termo usado ao se fazer distinção entre seres humanos e empresas. E esse tipo de diferenciação é comum em normas legais e contratos. Daí, por isso que eu disse que é tão importante para quem for trabalhar como assistente administrativo, saber reconhecer, diferenciar esses termos, porque provavelmente você vai ouvir em algum momento quando você estiver trabalhando esses termos, tá? Dentre outras características, uma pessoa física precisa ter documentos, prestar informações ao governo e arcar com as suas responsabilidades, e as suas dívidas. Então, o conceito de pessoa física, como eu falei, vale para todos os seres humanos já ao nascerem. Porém, todas as pessoas precisam fazer um documento para que essa vida em sociedade, para que essa pessoa possa ter todos os benefícios e responsabilidades de uma vida em sociedade. E o documento ao qual eu me refiro é justamente o CPF, Cadastro de Pessoa Física, que é emitido pela Receita Federal. Sem ele, não é possível, então, abrir contas em bancos, prestar vestibular ou realizar outras ações assim cotidianas, Então, o que é o CPF e para que ele serve? O CPF é um documento com uma numeração de 11 dígitos, Ele serve para identificar os contribuintes, tá? Por exemplo, no imposto de renda.
Tá, mas a principal função, né, do CPF é servir de identificação dos contribuintes no imposto de renda, tá? Essa é a principal função. Ele serve, né, ele é essa numeração, um documento, como eu falei, que tem uma numeração de 11 dígitos, né, que serve para identificar os contribuintes, porque a principal função dele, né, é essa, identificar os contribuintes no imposto de renda. A partir do ano passado, né, de 2019, ele passou a ser obrigatório também para dependentes de qualquer idade. Então, se eu tenho um filho, né, que seja meu dependente, independente da idade dele, né, ele vai precisar de um CPF, tá? Mas o CPF, ele não serve só também, apesar de ser a principal função dele de identificar contribuintes, né, no imposto de renda, ele não serve só para isso. Como eu falei anteriormente, ele serve também para abrir uma conta em um banco, pegar empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, obter carteira de trabalho, tá? Passaporte. Se você não tiver CNPJ, você não consegue fazer nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar, né? A carteira de trabalho é muito importante. Então, se você não tem o CPF, você não vai conseguir retirar sua carteira obter a sua carteira de trabalho. Então, importante aí para se alguém não tiver CPF, se atentar a isso. Pessoa jurídica, então, o que é pessoa jurídica, né? A gente já falou sobre o CPF, né? Sobre pessoa física, né? Que toda pessoa física precisa ter o seu CPF, que CPF é cadastro de pessoa física, mas e pessoa jurídica, então? O que é a pessoa jurídica? O termo pessoa jurídica ou PJ, né? Como muita gente fala, né? Também ele é bem... as pessoas conhecem bastante por esse termo também, PJ, ele indica uma entidade formada por uma ou mais pessoas físicas, tá? Porque uma entidade, ela é formada por pessoas físicas e a pessoa jurídica, então, né, ela é formada por pessoas físicas, uma ou mais. Então, elas sempre possuem um propósito ou a finalidade e são registradas sobre um CNPJ. Então, essas pessoas físicas, né, uma ou mais que se juntam, elas possuem um propósito, né, ou uma finalidade e são registradas sobre um CNPJ. Podem ser pessoa jurídica, por exemplo, empresas, ONGs, partidos políticos, sociedades, fundações e igrejas, tá? Então, esses exemplos que eu dei podem podem obter o CNPJ, tá? Uma pessoa jurídica é, portanto, uma entidade que é reconhecida pelo Estado em que é registrada. Apesar de ser formada por pessoas físicas que são registradas por um CPF, como eu falei, as pessoas jurídicas, elas têm direitos e obrigações específicos, né? E possuem uma personalidade jurídica independente em relação aos seus membros, tá? Então, pessoa física, as pessoas físicas, né, que se juntam, né, para formar um CNPJ, né, elas não vão deixar de ser pessoa física mesmo fazendo o seu CNPJ, tá? Porque o CNPJ, ele tem uma personalidade jurídica independente das pessoas que se juntaram para formar esse CNPJ, essa empresa, tá? Então, tipos de pessoa jurídica. Existem 3 tipos de pessoas, de classificações de pessoa jurídica, segundo o Código Civil Brasileiro, tá? E aí, as pessoas jurídicas, elas podem se classificar como pessoa jurídica de direito público interno. Esse tipo de pessoa jurídica pode ser criado, na maioria das vezes, por lei, e ele inclui somente entidades, tá, que representam juridicamente a União, os estados, os municípios e outros órgãos que formam a administração pública. Então, normalmente, esse tipo de CNPJ
são mais para empresas assim que formam a administração pública, né? Que são ligados então à União, ao município, ao Estado, tá? Pessoa jurídica de direito público externo, tá? Somente estados estrangeiros, organismos internacionais. Nessa classificação é somente a ONU, tá? Que está nessa classificação de pessoa jurídica de direito público externo, tá? Pessoa jurídica de direito privado, tá? Privado, que são as demais entidades, sejam elas particulares ou estatais, se encaixam nessa categoria. Ela é criada por iniciativa dos seus membros e precisa ser registrada em órgãos para passar a existir perante a lei. No caso, o CNPJ, na maioria das vezes, e inscrições municipais e estaduais também. Tipos de pessoa jurídica de direito privado. Aqui no Brasil existem 6 tipos de pessoa jurídica de direito privado, que são associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. O que é então o CNPJ? Então vamos explicar melhor o que é o CNPJ. O CNPJ é a sigla para Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É necessário fazer o CNPJ antes do início de qualquer atividade comercial. O CNPJ ele é o número que identifica uma empresa mediante a Receita Federal. Cidadãos, assim, têm seu CPF, né? E negócios têm CNPJ. Então vamos lá de novo, para a gente conseguir diferenciar. Cidadãos, pessoas, têm CPF. Negócios, empresas, têm CNPJ, tá? E no CNPJ constam diversas e importantes informações, tá? O que então consta, assim, no CNPJ? O nome da entidade, ou da empresa, né? O endereço, a data que foi de abertura, a data que foi aberta essa entidade, a descrição da atividade econômica. O que é a descrição da atividade econômica? No que ele vai se encaixar, né? Eu até falei lá no vídeo sobre empresas, né? Qual é a atividade que ela vai se encaixar? Ela vai ser indústria, vai ser comércio, vai ser prestação de serviços, enfim. Natureza jurídica, verificação de situação cadastral na Receita Federal e outros dados que são de interesse das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, as empresas que não possuem CNPJ, elas estão atuando ilegalmente, né? Por isso que para uma empresa ela realmente estar legal, ela deve requerer e regularizar o seu CNPJ, porque senão ela tá ilegal, né? E aí, assim, a empresa tendo CNPJ, ela evita também, né, que as atividades elas sejam suspensas pelos órgãos competentes, porque a partir do momento que ela não tem CNPJ, pode acontecer isso, né? Ela está ilegal e ela pode ser suspensa pelos órgãos competentes, né? E o órgão competente, né, que é a Receita Federal, que é subordinado ao Ministério da Fazenda, que fiscaliza, controla e administra todo tipo de movimentação financeira do país. E quem é que deve ter um CNPJ? Né? Você já sabe que o CNPJ, você já sabe o que é CNPJ, mas saiba também que qualquer pessoa jurídica deve ter CNPJ. E atualmente no Brasil o cadastro é aplicado para todas as categorias de empresas estabelecidas de acordo com o seu porte e faturamento, tá? Então, todas as empresas de todas as categorias precisam ter CNPJ, né? Porque, como eu falei, se a empresa ela não tiver CNPJ, ela está ilegal. Ok? Então, pessoal, é isso, tá? O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando, né, dos conteúdos, tenham gostado do vídeo. E aí, na próxima semana, eu volto com mais um vídeo, então, sobre esses temas relacionados ao assistente administrativo, tá? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima, então. Beijinho.